gente vai conversar sobre O Senhor das Moscas, do William Golding. Nesse livro, um avião quebra e cai em uma ilha deserta no meio do Oceano Pacífico. Apenas crianças sobrevivem. Longe da família, dos amigos, da vida que estavam acostumados a ter, esses garotos com idade por volta de 9 anos precisam aprender a conviver e procurar meios de serem resgatados. No entanto, em um local ausente de adultos, consequentemente ausente de regras, voltar para casa é o desejo de todos? Durante uma reunião dos sobreviventes, surge a necessidade de escolher um líder. Existem dois possíveis candidatos, Ralph e Jack. Após uma votação, a decisão é quase unânime. Ralph é o escolhido. Assim que o seu mandato começa, o garoto tenta definir algumas normas e distribuir tarefas, como a construção de abrigos e de uma fogueira, para manter tudo organizado até que o resgate chegue. Acontece que algumas crianças começam a se questionar em relação à sociedade que foi formada e mesmo aquelas que haviam se mostrado confiantes no início. Isso é realmente necessário? Eles precisam de fato criar leis e se submeter a um líder? Haverá mesmo resgate? A partir desses questionamentos, o grupo começa a se dividir e a situação fica mais complicada. No início da trama, todas as crianças, que por sinal são apenas meninos, se mostram dispostas a cooperar para que seja possível viver na ilha, já que elas logo percebem que não existem outras pessoas no lugar. O primeiro a se manifestar em relação à situação do grupo é o Ralph, que convoca uma assembleia utilizando uma concha, objeto que se torna característico da sociedade formada ali. Após essa reunião, fica decidido que Ralph será o líder e ele começa então a afirmar algumas coisas que deverão ser feitas. Logo fica estabelecido que alguns deverão ficar para construir abrigos e uma fogueira, enquanto outros, guiados por Jack, irão explorar a ilha e caçar animais para servir de alimento. Após um determinado ocorrido, começa a se formar o problema. Um possível resgate é arruinado. Isso porque haviam poucas pessoas para ajudar a manter o fogo aceso, já que vários dos garotos haviam seguido o Jack. Com isso, o Ralph começa a se revoltar e começa a reclamar sobre o fato de muitos estarem se divertindo enquanto poucos trabalham. A partir daí, o Jack começa a propagar a ideia de que eles não precisam seguir o Ralph, que eles não precisam se submeter a nenhum líder. Isso porque nenhum navio irá aparecer, eles não serão resgatados e por conta disso eles precisam aprender a viver na ilha, aproveitando tudo isso e esquecendo a existência de leis, afinal não existem adultos ali. Bom, O Senhor das Moscas é visto como uma metáfora para vários aspectos da existência humana. O livro permite várias interpretações por conta disso e é possível observar, através da sociedade formada por esses garotos, várias características do homem e da sua forma de lidar com as situações que lhes são impostas, além das mudanças de temperamento ou talvez das manifestações de traços que existem, mas não são tão evidenciados em determinado contexto. Eu tenho certeza que eu não consegui absorver todas as interpretações que o livro possui, mas eu pretendo fazer uma releitura algum dia e talvez eu consiga entender melhor alguns pontos que o autor colocou aqui. Bom, o livro me deixou pensando por muito tempo, eu precisei, após finalizar a leitura, parar para digerir melhor essa história e eu confesso que eu ainda estou nesse processo. Como eu falei, o livro permite muitas interpretações e eu precisei de um tempo para poder captar parte delas. Durante a leitura eu não sabia dizer se eu estava gostando ou não, e isso porque eu tive alguns pequenos problemas com a narrativa desse livro. No começo eu estava super empolgada, super curiosa, mas lá pro meio eu fui ficando um pouco com preguiça de ler o livro, isso porque a história se tornou bem arrastada e eu acredito que isso ocorreu por conta de algumas descrições que não são tão interessantes assim. Outro aspecto que me incomodou um pouco foi a divisão da narrativa. O livro é dividido em capítulos, mas em alguns momentos eu tive a sensação de ter perdido alguma coisa na transição entre essas partes. Eu senti isso porque em alguns momentos parecia que havia se passado muita coisa e que essas coisas não haviam sido compartilhadas com o leitor. Então esse aspecto acabou me incomodando um pouco, junto com a quebra no ritmo da leitura. Bom, eu tive uma certa dificuldade de aceitar alguns comportamentos das crianças aqui. E isso aconteceu porque na minha cabeça,
Crianças que caíram em uma ilha por conta de um acidente estariam mais preocupadas com a ausência de um adulto, teriam mais medo de ficar sozinhas naquele local e não seriam capazes de realizar determinadas atitudes. Depois de ler o livro, eu fui assistir a adaptação cinematográfica. A que eu vi foi a versão de 1990, que inclusive está disponível aqui no YouTube, caso vocês tenham interesse. E depois de ter visto o filme, eu consegui considerar melhor essa situação. Vendo o filme, vendo a atuação daqueles garotos, eu consegui me lembrar que geralmente em grupos de crianças sempre tem aquele brigão que quer se mostrar melhor que os outros, que quer mandar nos amiguinhos. E no geral as crianças querem se mostrar independentes, querem mostrar para os adultos que elas conseguem se virar sozinhas. E isso é muito refletido aqui. Os garotos querem mostrar que eles são capazes sim de viver em uma ilha, de criar uma sociedade mesmo sem a presença de um adulto por perto. Então, depois da experiência visual, eu consegui entender melhor, compreender melhor as atitudes dos garotos, a conduta dessas crianças no contexto da ilha. Bom, o final, né, a cena final aqui é um tanto previsível, eu já esperava que isso fosse acontecer, mas o desenvolvimento da obra e os acontecimentos que levaram até esse desfecho são bem surpreendentes. Algumas das cenas aqui me chocaram e uma em especial me deixou bem triste. Senhor das Moscas é um livro curto, porém intenso e que precisa de um tempo para ser digerido. É uma ótima pedida para quem gosta de observar, de analisar a natureza humana e se questionar acerca dela. Então fica aqui minha recomendação, foi um livro que eu gostei muito, que eu precisei parar para refletir bastante após finalizar a leitura e que eu pretendo reler algum dia. Se você já leu O Senhor das Moscas, me conta aí nos comentários o que você achou. Se você já viu o filme, também comenta aí. Bom, não deixe de clicar em gostei, se inscrever para receber os próximos vídeos e acompanhar o Fresco Dias nas redes sociais. Um beijo e até a próxima!